Você precisa de ajuda? Está no meio de uma catástrofe natural ou algum desastre inevitável? Não se desespere, seus problemas acabaram. Apresentamos Resgate Internacional. Pilotos experientes com máquinas especiais que vão em seu socorro não importa onde você esteja. Ligue para o telefone que aparece no seu vídeo e fique despreocupado. Mas espere, se você for um dos primeiros 50 desesperados a ligar, você ainda leva inteiramente grátis um passeio em uma cesta de resgate. Não espere mais. Seja salvo pelo Resgate Internacional. Ligue já para 5552431. Às vezes você se sente meio amarrado, como que estivesse sendo manipulado por alguém. Parece que você tenta fazer alguma coisa na sua vida, mas as coisas não vão pra frente porque você está meio que cheio de cordas em você. Pois é, não desanime. Tem uma família que é literalmente assim e nem por isso eles deixam de salvar o mundo toda semana de tudo quanto é sorte de catástrofes. São família Tracy, que formam o Salvamento Internacional. E são todos marionetes. Thunderbirds é uma série de 1964 criada pelo casal Jerry e Sylvia Anderson na Inglaterra, que já tinha feito algum sucesso com o público infantil com outras séries, como o Stingray e o Fireball XL5, usando a mesma técnica que eles chamavam de Super Marionation. Para desenvolver a série, eles se basearam no evento real. Foi um acidente que teve numa mina na Alemanha e o resgate demorou muito para chegar. Eles conseguiram salvar alguns mineiros só, mas alguns morreram soterrados. Então eles ficaram pensando, e se existisse alguma organização que providenciasse esse tipo de resgate? Um resgate rápido, né? E foi aí que surgiu essa ideia deles fazerem o Salvamento Internacional. Eu acho que essa frequência deve ficar na prioridade de monitoração. A situação está desesperadora. No início, a série ia se chamar International Rescue, aí eles resolveram mudar o nome por causa do irmão do Jerry, o Lionel Anderson, que foi um piloto da Segunda Guerra Mundial. Isso é muito legal essa história aí, porque... Na verdade, ele era um piloto da Segunda Guerra Mundial. Da Real Força Aérea, mas ele fez um treinamento num campo nos Estados Unidos chamado Thunderbird Field. E aí... Em homenagem a isso... Então, ele morreu na Segunda Guerra, né? E o Jerry Anderson quis homenagear o irmão. Pegou uma carta que ele tinha recebido do irmão na época, em 1944, e viu lá Thunderbird Field e falou, vou mudar o nome para Thunderbirds. Mesmo as naves, no começo elas chamavam Resgate 1, Resgate 2, Resgate 3, que é Rescue 1, Rescue 2, mudou para Thunderbird porque o nome da série mudou. Mas a organização continuou a se chamar Salvamento Internacional ou International Rescue, né? O salvamento veio depois na dublagem. A série se passa oficialmente em 2065, 100 anos no futuro. Jeff Tracy é um ex-astronauta bilionário que construiu uma mansão numa remota ilha do Pacífico, onde vive com seus 5 filhos. Mas a mansão é, na verdade, um disfarce para uma base secreta onde ficam os veículos da sua organização, o Salvamento Internacional, prontos e equipados para atender qualquer emergência mundial que seja necessário um resgate imediato. Cada um dos 5 filhos de Jeff Tracy, ele é um piloto especializado em cada um dos veículos especialmente desenvolvidos para salvamento. Scott Tracy é o piloto do Thunderbird 1, um foguete-avião hipersônico de 35 metros de comprimento, usado para um rápido reconhecimento das áreas envolvidas em acidentes. Virgil Tracy comanda o Thunderbird 2. O Thunderbird 2 é um cargueiro gigantesco que ele leva uns containers. Cada container contém um equipamento ou um veículo especializado para cada tarefa. Alan Tracy pilota o Thunderbird 3. O Thunderbird 3 é um veículo espacial, é um foguete usado basicamente para levar e trazer os astronautas da Estação Espacial Thunderbird 5 e também usado em resgates espaciais. Gordon Tracy é o piloto do Thunderbird 4, um submergível de 9 metros de comprimento, que é usado para resgates submarinos, que normalmente é lançado no Thunderbird 2, no container do número 4. E o quinto filho, John Tracy, ele fica na Estação Espacial. O Thunderbird 5 é uma estação espacial que fica em órbita geoestacionária sobre o planeta Terra.
E ele fica monitorando lá qualquer pedido de socorro de qualquer parte do mundo para poder avisar com rapidez a sede do Salvamento Internacional. E se você prestar atenção, o nome dos 5 filhos do Jeff Tracy é uma homenagem aos astronautas da Operação Mercury da NASA, Scott Carpenter, John Glenn, Virgil Grissom, Gordon Cooper e Alan Shepard. Na mansão dos Tracy também vivem alguns outros personagens. O funcionário, empregado, jardineiro, mordomo Kirano, né? Ele é tailandês na série. A filha dele é Tintin. A Tintin e o Alan, eles são meio que um interesse romântico na série, assim. Né? E a Tintin também é meio que secretária do Jeff Tracy. E de vez em quando ela até participa de alguma ou outra missão. E também tem um personagem que é o Brains, que no Brasil foi batizado de Crânio. Na primeira dublagem chamaram ele de Crânio. Que era o responsável por criar os equipamentos para o Salvamento Internacional. O Salvamento Internacional atua em catástrofes naturais, mas eles também são chamados quando alguma coisa é provocada. Para essas investigações fora da ilha, eles têm um agente em Londres, que é a Lady Penelope. E o seu mordomo? O seu mordomo Parker, que na Inglaterra, é muito engraçado, na Inglaterra ele é chamado de Narigudinho Parker. Eu não consigo imaginar por quê. Não faço nem ideia. E até hoje existe aquele o famoso Rolls Royce. O Rolls Royce cor-de-rosa de 6 rodas. Que eu acho que ele é mais famoso até do que as naves da série. Não do que o Thunderbird 2, né? Que todo mundo quer ter um. Inclusive eu. Um inimigo recorrente na série é o meio-irmão do Kirano, que é o Rude. Né? Como ele conhece os segredos do Salvamento Internacional, então ele sempre vai atacar de terrorista e criar uma situação em que eles são necessários para resolver o problema. Só que ele usa um sistema meio diferente, ele usa magia e voodoo nos ataques dele. Ele sabe da existência do Salvamento Internacional, mas o que ele quer é roubar as plantas e as tecnologias das máquinas criadas pelo Brains. Por isso ele fica provocando desastres terroristas. Resgate Internacional. Se eu conhecesse os seus segredos, eu seria o homem mais rico do mundo. E você, Carono, meu próprio irmão, está entre eles. Mas eu tenho poder sobre você e farei você falar. Thunderbirds foi criado para ser uma série de meia hora de duração, inicialmente. Mas depois que ela foi apresentada pelo Lew Grade, da ATV, né, emissora britânica. Emissora britânica, mas é uma emissora pequena. Eles apresentaram para o Lew Grade primeiro, porque ele era uma espécie de produtor da série. Né? Apresentaram para o cara e o cara gostou tanto, ele falou, isso aí tem cara de cinema para mim. Mesmo porque a série não era mais feita para crianças que nem os anteriores. Não, feita para adultos. Então aí eles resolveram fazer uma série, um episódio de 1 hora de duração. Ele sugeriu que o episódio piloto tinha meia hora. Mas aí ele sugeriu que a série passasse a ter 1 hora. Seria uma série de tamanho normal para séries de ação daquela época. Só que isso bagunçou um pouquinho a vida do Jerry Anderson e do pessoal da produção, porque já tinham episódios rodados. Já estavam prontos, com meia hora de duração, scripts escritos, eles tiveram que esticar tudo, e isso aumentou muito o custo de produção. Para isso, o Lew Grade, ele falou que podia aumentar o budget, né, o orçamento para cada episódio, para até 65 mil libras, o que tornou o Thunderbirds, 65 mil libras na época, equivale a mais de 600 mil libras hoje em dia. E a série mais cara da época foi isso por causa desse aumento no orçamento. No final de 1965, a primeira temporada foi terminada, com 26 episódios de 1 hora de duração. No ano seguinte, foram feitos mais 6 episódios. Isso. Também de 1 hora. Também de 1 hora. Depois desses 6 episódios, a série foi cancelada, mas tem uma explicação, porque a primeira temporada tem os normais 26 episódios e a segunda só tem 6. Acontece que aquele cara que a gente mencionou agora há pouco, o tal do Lew Grade, ele estava querendo vender a série nos Estados Unidos. Aí ele apresentou para as 3 grandes emissoras na época nos Estados Unidos, ABC, CBS e NBC, que a gente já falou aqui algumas vezes. Mas aí uma delas achou muito caro o que ele estava pedindo pela série. E quando uma delas recusou pelo preço, as outras 2 também declinaram e resolveram não comprar. Então ele não conseguiu vender a série nos Estados Unidos nessa época. Por isso que ele voltou para a Inglaterra correndo
e cancelou o resto da produção, para não ficar mais caro do que já estava ficando. A série é muito reconhecida pela tecnologia que era usada. Lá nos anos 60, você tinha foguetes, jatos, naves espaciais, estação orbitais. Tudo com uma cara muito futurista, né? Que até hoje, se você assistir a série, assista a série hoje, você vai ver que é tudo atualizado. É verdade. Tem uma cara de futuro. Tem uma cara de 2065. Mesmo hoje a gente tem essa cara. Isso tudo foi graças ao Derek Meddings. O cara era o responsável pelos efeitos e pelas maquetes da série. Ele não é um cara qualquer, não. Ele fez um monte de filmes do 007, né? O Foguete da Morte, um monte deles. Ele fez os 3 filmes do Superman com Christopher Reeve. Ele foi o responsável pelos efeitos especiais da série. O cara fez até os efeitos pirotécnicos em shows do Pink Floyd. No Brasil, a série estreou pela TV Record no final dos anos 60. A Record considerou a série infantil. Então eles arrumaram um patrocínio da Royal e sua divisão de pudins e gelatinas e flans. Então alguém teve a brilhante sacada de perceber que no cap dos Thunderbirds estava escrito IR, que é de International Rescue. Alguém falou assim, vamos chamar a série então de Invencíveis Royal, em homenagem ao patrocinador, para poder vender patrocinador. Então a série na Record ela era chamada, as chamadas da série eram assim, não percam Invencíveis Royal, tal. Esse foi o nome que deram para ela. Mas na dublagem era Thunderbirds, mas pelas chamadas da Record era Invencíveis Royal. É uma jogada de marketing. Isso já tinha sido usado antes com Patrulheiros Todd, que na verdade chamava-se The Tales of the Texas Rangers, mas como era patrocinado pelo Todd, mudaram o nome da série para Patrulheiros Todd. Isso foi na Tupi, nos anos 60 também. Thunderbirds, com a dublagem original da Cinecastro do Rio de Janeiro, foi exibida na televisão brasileira até meados da década de 70. Pois é, nunca mais foi reprisado na TV. É engraçado isso, com essa dublagem, né, da Cinecastro. Nos anos 90, a Divi comprou os direitos de alguns episódios dos catálogos da ITC e lançaram 2 fitas de vídeo com episódios dos Thunderbirds, episódios condensados, mas isso era uma redublagem. Foi uma redublagem feita para o lançamento em vídeo e era triste aquela redublagem. Ficou horrível, terrível. Depois a Mundial Filmes, já no metade dos anos 90, lançou também uma fita de vídeo com outro episódio dos Thunderbirds, que também era uma terceira redublagem, que também ficou ruim. Em 1995, a série foi reexibida pelo SBT, Isso. mas com uma redublagem já da Herbert Richards. Que aí já melhorou consideravelmente o nível. A redublagem atual, a que a gente conhece agora, que foi exibida pelo SBT, pela Herbert Richards, é muito boa, né? O diretor de dublagem era o Newton da Mata. Newton da Mata Saudoso Newton da Mata. Saudoso Newton da Mata, que participou inclusive do nosso lançamento do fanzine Amp em 90, né? Nos anos 90 a gente fez o lançamento do fanzine com o Newton da Mata, que vocês vão conhecer muito melhor, lembrando do Bruce Willis da Gato e o Rato. A voz do Bruce Willis era dele, até ele falecer, ele fez todas as dublagens. No Sexto Sentido era ele, no Duro de Matar era ele. Lion do Thundercats. Então, aquele lá é o Newton da Mata. Ele foi diretor de dublagem dessa redublagem dos Thunderbirds feita pela Herbert Richards. E o narrador, 5, 4, tal, era o Márcio Seixas, que também é outro ícone da dublagem nacional. 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds em ação. Mas nessa nova dublagem eles trocaram o Salvamento Internacional por Resgate Internacional. Isso. Resgate Internacional, na verdade, é uma tradução melhor do que Salvamento. E nessa redublagem da Herbert Richards, o que era Salvamento nos anos 60 virou Resgate Internacional. No exterior, a série toda foi lançada em DVD e até em Blu-ray, com as imagens remasterizadas. A imagem tá muito legal. Vou deixar aqui uns trechinhos para vocês verem a qualidade da imagem. De volta aos anos 60, logo depois do cancelamento da série, foram feitos 2 longa-metragens do cinema. Foram. Assim que a série foi cancelada, fizeram um chamado Thunderbirds Are Go,
que aqui chamou Thunderbirds em Ação. Chegou a ser exibido no Brasil? Foi, em cinema. Em cinema. E daí há 2 anos fizeram um chamado Thunderbird 6, né? Thunderbird 6. Mas Esse aí foi um fracasso. infelizmente o segundo filme foi... O primeiro já não foi muito bem, na verdade. É estranho pensar isso porque a série era uma febre no Reino Unido. Mas os filmes não foram bem. Nem o primeiro, Thunderbirds Are Go, e nem o Thunderbird 6. Já nos anos 80, a série ganhou um spin-off, que era uma série paralela que se passava em 2086, Thunderbirds 2086. É uma série derivada em desenho animado, feita no Japão, e se passa 20 anos depois da série original, ou seja, era 2065, terminou em 2066, essa aí chama-se Thunderbirds 2086. Ela não tinha absolutamente nada a ver com o Jerry e a Sylvia Anderson, eles não meteram a mão nessa série, então alguns conceitos foram mudados. Por exemplo, as naves, agora eram 17 naves diferentes para o resgate internacional, ao invés de só 5. Os Thunderbirds, 5 dos melhores pilotos do mundo dedicados ao serviço da humanidade, dirigem, numa demonstração impressionante, veículos e equipamentos desenhados dentro das especificações da era tecnológica do século XXI. Um esquadrão pronto para atender qualquer chamada de socorro, de qualquer ponto deste ou de outro planeta. Estes são os Thunderbirds, da Patrulha Interplanetária. E é claro, como não podia deixar de ser, a série teve um reboot, foi em 2004, uma versão do cinema em live action, com atores reais, dirigido pelo Jonathan Frakes, o Riker de Jornada das Estrelas na Nova Geração. Que não foi lá essas coisas. Pois é, então, o Jonathan Frakes, ele não é um mau diretor. Ele fez alguns bons episódios da série Nova Geração, fez alguns bons episódios de outras séries também, fez alguns filmes legais, mas no Thunderbirds pro cinema ele não acertou a mão. O filme é muito ruim, infelizmente. Thunderbirds no Reino Unido, ele é tão ou mais forte do que Jornada nas Estrelas. Existem um monte de referências da série em filmes, em peças, até o Dire Straits tem um clipe na música Calling Elvis que aparece os bonequinhos do Thunderbirds. Foram feitos especialmente para o clipe pelo criador original, o Jerry Anderson. Recentemente estreou uma nova série de Thunderbirds em animação. Essa é animação mesmo, não é Super Marionation. Animação 3D. A série é absurdamente boa. Recomendo altamente. A série é muito boa. A gente viu alguns episódios. O ressurgimento dos Thunderbirds. Pois é. Tecnologia do século XXI. E levados muito a sério. Ficou muito boa. A série tem que ser vista. Espero que alguma emissora... Nosso selo de aprovação, joia. passe essa série nova, porque a gente ficou abismado com a qualidade, não só do material gráfico em si, do desenho, mas os roteiros são muito bem elaborados. E eu tô esperando os brinquedinhos, eu quero brinquedinhos para comprar. Antes de terminar, você vai explicar para mim como é que funcionava os bonecos. Não era só um filme, não é basicamente puppets. Não, é uma coisa muito mais sofisticada. É verdade. O Jerry e a Sylvia Anderson chamaram essa técnica de Super Marionation, não é só marketing, o negócio é bem feito. É super marionete. São marionetes, marionetes ligados a fios, né? Que alguém tá lá e tá manipulando. Só que tem algumas coisas interessantes. Cada bonequinho tem um solenoide. O solenoide é que nem tem na sua campainha da sua casa, que faz blim blim, que lá é um solenoide que toca os dois. E esse solenoide faz mexer a boca e os olhos dos bonecos, né? Conforme eles falam. E aí que tá, os áudios são gravados antes. As frases de cada personagem são gravados antes. E na hora de gravar o vídeo, eles ligam a saída do áudio né, nesses solenoides. Então, conforme fala... O impulso elétrico faz a boca se mexer. Então, aquilo não é feito
Não é um cara treinado para ir lá e mexer a boca, não. A boca se mexe na hora exata. De acordo com a fala. Por isso que chama Super Mario Nation. O negócio é muito bem feito. Os fios, a gente até consegue ver. Né? Os fios, eles são prateados, bem fininhos e tal. E ainda mais agora no HD, no Blu-ray, você consegue ver muito bem os fios. Mas acho que o fato de você ver os fios dá um charme a mais. Torna a magia maior no negócio, né? Porque não era uma coisa muito simplificada, era extremamente complexo, os cenários eram gigantescos, né? Dá pra ver pelas cenas. Temos umas fotos aqui do livro do Derek Meadows que fazia as naves, que a gente vê as pessoas caminhando sobre os cenários, sobre as naves, sobre o Fire Flash, aquele avião do primeiro episódio, que eu queria ter um Fire Flash. Eu também queria. Então é assim que funciona o Super Mario Nation, é muito interessante e até hoje é uma técnica inovadora para a época. Aliás, como o solenoide ficava dentro da cabeça dos bonecos, por isso que ele tinha aquela cabeça enorme e um corpo pequeno. Exatamente, a cabeça era desproporcional por conta de ter que ter esses solenoides todos. Já na série seguinte, Capitão Escarlate e os Mysterons, a gente percebe que as cabeças são mais proporcionais, eles parecem mais humanos, mais reais. Mas por quê? Porque uma nova tecnologia na época permitiu que os solenoides fossem instalados nos ombros dos bonecos e não mais na cabeça. Então eles aproveitavam o espaço do corpo para poder fazer o solenoide. Essa é a parte difícil da operação. Tentar manter tudo em segredo. Hoje o nosso convidado especial é o Maurício Viel, do site Retro TV, que todo mundo sendo fãs de séries antigas já deve ter passado por esse site algum dia, porque ele vem enchendo as nossas cabeças de conhecimento sobre série de TV há 14 anos. 14 anos já, hein? Então, conta um pouquinho da história dos... Bem-vindo, você. Bem-vindo. Obrigado pela sua presença e conta um pouquinho da história do Retro, como é que surgiu esse site. Quando começou a internet, depois de alguns anos, começou a ter essa opção de usuários poder montar um site mesmo, porque antes era assim, era o UOL, a Folha, as empresas grandes que tinham site. E eu comecei a perceber que tinha até ferramentas para você colocar uma imagem. Eu gostava tanto disso e sonhava quando pequeno de ter quem sabe um canal de televisão. Eu tenho guardado até hoje papel almaço, lembra disso? Com grade de pautado? Pautado, com grade de programação, de desenho seriado. Você também? Eu também fiz isso. Olha lá, então, eu tenho guardado. Atrás da câmera falou que também tem. Então, eu só precisava entender quais eram os programas que tinham meia hora, 1 hora para eu montar a grade. Isso aí eu tinha uns 10 anos de idade. E depois, voltando, quando começou a gente poder montar sites, eu falei, poxa, não é uma televisão, mas é alguma coisa minha, eu que vou colocar. Então era mais para colocar imagens e fazer uma retranca, colocar uma legendinha, mas aí não, aí começou a crescer e a gente fazer textos mais elaborados, né? E começou a juntar muita gente. Por exemplo, o AMP era um fanzine, certo? Uhum. Então foi bem nessa época, o fanzine começou a ser eletrônico, né? Teve verdade. Esse salto para a web. Então pessoas que gostavam disso começaram a me procurar e eu comecei a formar uma rede do bem aí para montar, para me ajudar a escrever os textos, etc. E aí foi crescendo, mas sempre como um hobby, nunca como vou acordar e vou fazer isso, né? Não dá para não ser hobby, né? Não. A gente mistura o hobby com diversão. E eu acho que aí nesse caminho eu fui, já se passaram 14 anos, é um site que faz parte do UOL hoje, faz parte do conteúdo lá, e uma coisa interessante é que nesse tempo todo eu consegui levantar bandeiras, né, de chegar nas distribuidoras e falar, poxa, e a dublagem disso aqui não vai ter? Perdidos no Espaço, tinha um episódio lá, não temos a dublagem. Arrumei lá com o Elias Lucena, que é especialista em Perdidos, e vamos lá na Fox, tá aqui a fita. Né? De coisas assim que esse veículo, que é o Retro TV, me possibilitou de eu chegar junto com esses caras. Você passou de mero espectador a ativo nesse tipo de mercado por conta do site. Porque vocês sabem que, infelizmente, esse pessoal que trabalha
nesse ramo, né, das distribuidoras, às vezes eles não sabem o que é isso aqui. Não tem Às noção vezes nenhuma. não, eles não fazem a menor ideia do que é isso. Pois Não é? Você não queria falar isso, eu sei, mas eu não falo porque eu sou queria. cara dura. Não sabe, ninguém sabe. Então, eu acho que nada como uma pessoa que é especialista, né? Quer dizer, eu sou um cara que gostava disso e que teve a oportunidade de chegar ali e mostrar, né? Mas muita coisa nem, né? Fala, o que esse cara quer aqui, né? Assim, No começo deve ter sido complicado, como é sempre. Sim, sim. Bom, e voltando ao site, ao Retro TV, eu lembro, não tinha YouTube ainda, e aí eu conseguia as trilhas sonoras das aberturas dos desenhos das séries, aquele áudio purinho, né? Baixava o MP3, aí eu lembro que eu coloquei no meu servidor, eu coloquei umas 15, derrubou o servidor. Um MP3 de 4 megas. Nossa Senhora. Derrubou o servidor, puta, agora tem aí o YouTube, tá tudo aí. Né? A velocidade de conexão mudou muito desse tempo todo, né? A facilidade de a gente... Todo mundo coloca lá alguma coisa, né? Tudo bem que algumas coisas a gente posta e tiram do ar, né? Mas mesmo você não colocando na íntegra, deixa lá uma aberturazinha. Mas eu também não consigo entender isso. Recentemente a gente achou as trilhas sonoras do Johnny Quest, incidentais inclusive, são gravados do estúdio, das músicas incidentais do Johnny Quest. Não, tá na internet, tá disponível na internet. Isso deve ter saído em CD em algum lugar. Tailândia. Que não foi, na Tailândia. Achei. Eu tenho um CD de efeitos sonoros da Hanna-Barbera, mas... Não, tenho também, mas só tem umas coisinhas de música. Essa não, só tem todas as músicas incidentais do Johnny Quest. Todas aquelas são fantásticas. Maravilhosas, todas. Nossa. E as séries que você curtia lá atrás, então, como é que começou essa paixão de séries de TV? Pois é, a gente ficava muito em babá eletrônica, né? Senta aí e assiste, não enche o saco. Ficava doente pra não ir pra escola, passava o horário, que beleza, né? Ficava bom, né? Sarava rapidinho. Ou saía no pau, né, da escola pra... Puta, mas passa... Você pegava seu papel ao maço, olhava lá, hoje tem rintintim. Vou ficar doente hoje. Puxa, bom, eu sou um pouquinho mais novo que vocês. Então, por exemplo, eu não assistia um SWAT ou um Columbo de noite, 11 da noite. Eu assistia um Ultraman de tarde, né? Eu assistia Super Robin Hood. Olha, nossa, cara, que desenho pra mim era muito bom. E os Irmãos Gêmeos, né? Que são os heróis Marvels. O pessoal fala desanimados. É o desenho desanimados. Desanimados, né? Porque era uma adaptação do gibi, né? Era o gibi. Você tem alguma história do Retro TV de gente que guardou coisa e falou pra você, pô, tem isso guardado até hoje? Sim, tem até aquele clube do Mickey, você lembra? Que passava na Tupi, depois na SBT. O cara gravou também um trechão lá do episódio e aquela musiquinha, né? Que é maior, Mickey Mouse. E ele me falou, olha, tá aqui, olha, isso aqui é pra você colocar, fazer uma matéria e colocar no site. Eu que legal. Isso, né? Que legal. Você acaba formando um grupo, você atrai pessoas que gostam disso, né? E hoje com a internet tem fórum, tem página no Facebook e tal, né? Mas no começo, quando eu iniciou o Retro TV, não tinha tanto esse negócio. O pessoal tava começando a ver, chat, o que é o chat? Né? Era uma linguagem muito nova ainda, negócio de internet, né? Quando a gente, quando a gente tinha um fanzine, isso 10 anos antes do Retro TV, numa das entrevistas, a gente falou alguma coisa assim, você pensa que é o único que gosta de série de TV? Não é. Tem um monte de gente. É que a gente não tinha contato com essas pessoas, né? E com a internet isso se aproximou. Sim. Começa a aparecer mais gente que gosta das mesmas coisas. Pra gente é até um pouco comum, mas tem gente que gosta, mas esqueceu que gosta. Você entendeu? Entende? Você vê muito isso no Facebook, por exemplo. As pessoas postam uma foto lá de um desenho dos anos 80 e falam assim, eu gostava tanto desse desenho. Não é gostava, eu gosto ainda, ele tá em qualquer lugar que você acha, tá por aí. Essas coisas não morrem. Nossa, era tão legal isso. Não era legal, isso não é legal. Vamos mais uma vez agradecer a presença do Maurício Viel aqui do Retro TV. É uma honra pra gente ter ele aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E nosso programa vocês já sabem, vocês estão careca de saber, careca que nem o Léo de saber que a gente gosta que vocês curtam, né? Clica no joinha ali, olha cadê o joinha?
aqui embaixo, compartilhe. Compartilhe o vídeo. Né? E uma coisa interessante também é que assim, assistam os making-offs de cada programa. Porque os dois, o programa oficial e o making-off, na verdade formam uma coisa só. Né? É importante ver os dois porque a gente vê como é que as coisas foram construídas. O making-off também tem erros de gravação, então é legal de assistir, tá bom? Aqui também tem erros de gravação. Sempre. Temos mais erros do que programa toda vez. Então se fosse fazer isso direto ia dar 2 horas de programa toda vez. Tá bom? No próximo programa a gente vê. Até o próximo, pessoal. Cerveja. Se recolhe. O pior é que isso fica engraçado depois.